Oi, oi! Hoje eu quero falar sobre uma passagem bíblica muito marcante, que se encontra em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12, a figueira sem fruto. E diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. E foram para Jerusalém. Neste versículo aqui nós vamos ler só até essa parte, agora nós vamos pular lá para o versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: Tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Eu confesso que a primeira vez que eu li essa passagem, eu era ainda adolescente, e eu fiquei muito abismada pelo fato de Jesus ter amaldiçoado a figueira, sendo que a própria Bíblia dizia que ainda não era tempo de figos. Então foi dar uma pesquisada do porquê que Jesus teria feito isso e qual o processo de desenvolvimento do fruto de uma figueira. O fruto da figueira, ele começa a aparecer já quase que junto com as folhas, ou então um pouco depois de as folhas começarem a aparecer. Mas aqui o que a gente leu é que Jesus, aproximando-se da figueira, ele nada achou, a não ser só as folhas mesmo. Então não era tempo de figos, mas as folhas já tinham aparecido. Em outras palavras, se as folhas já tinham aparecido, mas o fruto ainda não, que o fruto deveria aparecer junto ou logo em seguida, isso quer dizer que aquela figueira ela estava vivendo de aparências, digamos assim. Quando a gente vê uma figueira e ela já tem folhas, a gente deve supor, aproximando-se dela, que ela tenha ou já o fruto, ou que o fruto já esteja ali se desenvolvendo. Se Jesus, ao se aproximar da figueira, a Bíblia diz que ele não achou nada, a ser apenas as folhas, isso quer dizer que nem mesmo o fruto se desenvolvendo para dali a alguns dias ele estar pronto para ser comido, não havia. É porque então realmente aquela figueira ela só estava com aparência de quem estivesse dando frutos, mas não estava dando frutos de fato. Jesus e os discípulos vão então para Jerusalém e a Bíblia diz que no dia seguinte eles passam pela figueira. Eles percebem que ela estava seca, que a figueira estava seca. Pedro ficou muito surpreso com isso, muito surpreendido. Então Jesus responde aquilo para ele que a gente aqui já leu, que é para eles terem fé em Deus. E que se eles disserem a algum monte, levante-se daqui e se jogue no mar, aquilo irá acontecer se eles não duvidarem em seu coração. Aqui Jesus usa uma metáfora muito usada dentro da literatura judaica, onde mover um monte representava fazer algo que aparentemente era impossível de ser feito. Trazendo um pouco essa lição para a nossa vida, a gente pode observar que muitas vezes a gente está agindo assim. Estamos com aparência de quem dá frutos, como aquela figueira que tinha aparência de quem dá frutos ou de quem estaria com um fruto pelo menos em desenvolvimento, mas a verdade é que quando alguém se aproxima de nós para tentar ver alguma coisa, para tentar se alimentar de alguma forma daquilo que a gente tiver para oferecer dentro de nós, ela vê que a gente não tem nada para oferecer. E a Bíblia diz que Jesus nada achou, a não ser folhas. Ou seja, ela não tinha nada para oferecer, a não ser uma aparência de quem tem algo a oferecer. E será que a gente não está agindo assim também em nossas vidas? Porque é muito interessante a gente ouvir uma passagem dessas e a gente ficar pensando no fulaninho, no beltraninho e assim por diante, e não aplicar na nossa própria vida. Mas e nós? Será que a gente está sendo como essa figueira que só tinha uma aparência de quem está dando frutos, mas de fato não está? Ou será que a gente tem algo a oferecer se alguém com uma alma sedenta, faminta,
se aproximar de nós. Jesus amaldiçoando aquela figueira, ele está representando e, na verdade, querendo mostrar o quanto para ele viver uma vida de hipocrisia ou uma vida de aparências é algo que é muito errado aos olhos dele. O Senhor não quer que a gente viva de aparências. O Senhor quer que a gente viva uma vida de verdade, uma vida verdadeira. Tanto é que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Portanto, se alguém tem vida em abundância, esse alguém é abundante, ele transborda aquilo que ele tem dentro de si. Se alguém é vazio quando vai conversar com alguém, ou é vazio na vida de alguém, é porque essa pessoa de fato tem uma vida vazia. Ela não tem nada dentro dela para oferecer. Ela não alimenta ninguém que chega com a sua alma sedenta e faminta. E Jesus disse para os seus discípulos que eles deveriam ter fé. Quando Pedro falou para Jesus: Jesus, aquela árvore que você amaldiçoou secou. O que tem a ver fé com a maldição? O motivo é que Jesus estava mostrando para eles que eles devem confiar em Deus para remover tudo o que lhes impedissem de darem frutos para Deus. Então, se algo nos impede de dar frutos para Deus hoje, a gente tem que remover isso da nossa vida. E a gente tem que ter fé que isso vai acontecer. Crer em nosso coração de que isso vai acontecer. E no versículo 24 diz assim: por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Não quer dizer que Deus ele é como um garçom que vai fazer todas as nossas vontades, realizar todos os nossos desejos, quase como o gênio da lâmpada do Aladim. Uma pessoa que tem uma vida alinhada com Deus e ela dá frutos, porque Deus habita na sua vida, no seu coração, e o Espírito Santo age por meio dele, realizando boas obras, ela é uma pessoa que tem comunhão com Deus, tem intimidade e relacionamento com Deus. Ela sabe que precisará ser direcionado por Deus. Então as orações dela serão: Senhor, tudo te é possível, mas não seja feito o que eu quero, mas sim aquilo que tu queres. A pessoa que ora assim, as suas orações também serão alinhadas à vontade de Deus. Então, dentro deste plano, tudo o que ela pedir em oração, crendo em seu coração, ela irá receber. Então essa é uma pequena e rápida reflexão de hoje. Temos sido pessoas que têm apenas aparência de quem dá fruto, ou temos realmente dado fruto? Como tem sido o nosso testemunho pelas pessoas ao redor de nós? O que elas têm dito sobre nós? E se somos pessoas que damos fruto, estamos alinhados com a vontade de Deus, pode ter certeza que tudo aquilo que nós pedirmos em oração, crendo, nós iremos receber. Até o próximo vídeo, beijos e tchau, tchau.